Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, hoje, dia 17, realizamos mais um pré-congresso e último, antecedente ao nosso Congresso de Mulheres, que será realizado na CEADEP nos dias 31 de junho, Congresso de Mulheres aqui no estado do Piauí. E hoje estou aqui com a cantora Aline, que também estará fazendo participação especial, trazendo louvores abençoados para abençoar a minha e a sua vida, que também irá participar. Paz, Senhor, pastora, gostaria de saber qual a sua expectativa para o Congresso de Mulheres. Minha expectativa está a mil. Na verdade, estou contando os dias para este congresso abençoado. Quem já foi outras vezes sabe o quanto é maravilhoso, porque a gente já pôde sentir a presença de Deus no culto de hoje, na Presídio. Quem esteve aqui saiu daqui renovado, cheio da unção. E quem estava enfermo, eu tenho certeza que recebeu a cura, porque foi um culto abençoado. E eu creio que o nosso congresso, CIB Piauí, que está chegando aí, vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. E também, cantora Aline, gostaria que a senhora deixasse aqui uma mensagem motivacional para as irmãs que ainda não se inscreveram, para também elas estarem participando. O que eu tenho a dizer para as irmãs que ainda não se inscreveram, irmãs, ainda dá tempo. Não percam, ainda dá tempo. A gente pôde, como eu já falei, o culto de hoje foi uma bênção. Eu creio que neste dia será mais ainda. Eu acredito assim. Então dá tempo e eu creio, irmãs, que Deus tem algo sobrenatural para fazer naquele lugar. Não perca. E é isso aí. Muito obrigada, cantora Aline. Amém. Pela sua palavra, por disponibilizar o seu tempo para estar nos concedendo essa entrevista. Amém. Deus lhe abençoe. E também estou aqui com a secretária executiva, pastora Alessandra Nogueira, esposa do nosso pastor, vice-presidente, pastor Vônei Magela, que trará aos irmãos detalhes acerca das inscrições sobre o nosso evento de mulheres, o Congresso da CIB Piauí. Paz do Senhor, pastora Alessandra, eu gostaria de saber se existe um prazo para realizar as inscrições ou se as inscrições ainda estão sendo realizadas e se serão também realizadas no dia. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Sim, as inscrições estão sendo realizadas já desde o início do ano, praticamente. Nós já vemos trabalhando isso daí. E aí nós prorrogamos até o dia 15 a inscrição no valor de R$200. A partir desse dia, a inscrição fica de 230. E nós estaremos fazendo inscrições até no dia do trabalho. Lá, se você chegou de última hora, não conseguiu fazer antes, nós estaremos lá para recebê-las. Cartão, Pix, em espécie. O importante é você participar do seu trabalho e não ficar de fora. Também gostaria de saber em quantas vezes, para mais dúvidas e para os irmãos, são divididas esse valor da inscrição no cartão e o que a inscrição dá direito aos irmãos que irão participar desse evento. Nós estaremos dividindo esse valor em até 2 vezes e a inscrição vai dar direito à alimentação, hospedagem e o mais importante, você participar do trabalho, pois será uma bênção. E é isso aí, ficamos com a palavra da pastora Alessandra. Muito obrigada, pastora Alessandra, por nos conceder essa entrevista e esperamos você no dia 30 e no dia 1 de junho para estar participando conosco. Lembrando que esse evento não é somente para mulheres, está aberto também vagas para os esposos, irmãos, jovens que quiserem participar também deste evento, que será uma bênção em nome de Jesus. Então vem que ainda dá tempo. Que o Senhor abençoe a sua serva, meu Deus, que ela venha trazer uma palavra para edificar as nossas vidas, meu Pai. É o que nós te pedimos agora. Amém. Aleluia. Saúde nossos pastores presidentes com a paz do Senhor e a amada igreja. Glória a Deus. Que Deus venha estar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Desde já eu convido a amada igreja a estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16, aleluias. E aqui eu quero estar agradecendo a oportunidade que me foi dada de estar trazendo a palavra do Senhor como mensageira nessa noite. Que Deus venha estar falando aos nossos corações. Livro de Ruth, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16. E ele diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o nome afamado em Israel.
Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi sua ama. Amém? Podei vos assentar. Bem, meus irmãos, quem vê esses versículos a qual nós acabamos de ler, vê a felicidade de 2 mulheres por nascer ali uma criança. Mas quem vê este resumo a qual aqui está sendo contado, não imagina o quanto essas mulheres sofreram para chegar até este momento. Nós conhecemos a história de Noemi, mas para chegarmos até aqui, vamos fazer uma rápida resumo da história delas. Noemi foi uma mulher que, junto com o seu esposo Elimeleque, ali que eram de Belém de Judá, teve uma grande fome nessa cidade, e então ali eles saíram de sua cidade e foram pelos campos de Moabe, para poder tentar a sorte e ali poder reconstruir a sua vida, pois ali em Belém de Judá houve uma grande fome, e naquele tempo era o tempo onde os juízes ali estavam como mensageiros do Senhor a levar a mensagem de Deus ao povo. Só que em Juízes também vem dizer que naquele tempo cada um andava segundo o seu coração, segundo os seus olhos. E naquela situação então se vai a família, Noemi, seu esposo e seus 2 filhos, à procura de recomeçar a sua vida. Só que chegando nos campos de Moabe, ali Noemi e sua família se encontram em uma situação a qual o seu esposo falece. E Noemi então vê de começar ali, ela e os seus filhos. Então nós já vimos uma perca a qual a Noemi passou, que não é fácil para uma mulher que tem seu esposo e seus filhos ali ter que recomeçar, ter que dar a estrutura que os seus filhos necessitam, sem a companhia do seu esposo, que é o que mantém a sua casa, que é ali o que dá o suporte à família. E então Noemi ali cuida de seus 2 filhos, e os seus filhos ali toma por mulheres Orfa e Ruth. E então ali ficam a família, Noemi com os seus filhos e suas noras. Só que com o tempo, a palavra também ela vem nos dizer que os filhos de Noemi falecem. E então agora se encontra Noemi e as suas 2 noras. E então como aquelas mulheres naquele tempo iriam sobreviver? Como elas estariam ali naquela cidade, apenas as 3 mulheres? E então ali pelo campo de Moabe houve a notícia que o Senhor visitou ali a sua terra com pão. E quando ela ouve essa notícia de visitar-se com pão, o coração dela se alegra. E ela vê novamente uma expectativa de retornar para a sua cidade de origem. Então ela se alegra com essa notícia. O Senhor visitou novamente a minha terra, visitou ali a Belém de Judá com o pão. O Senhor ali ouviu a oração do povo e trouxe novamente a fartura, trouxe novamente o alimento. E então quando ela ouve, ela vai com as suas 2 noras e ambas seguem o caminho. Só que durante a trajetória, Noemi, ela fala às suas noras para que elas pudessem voltar, porque ela já não tem mais nenhum compromisso com ela, já que ela não tem filhos, para poder ali dar continuidade àquelas moças que ali estavam com ela. Já era avançada de idade, não teria como dar ali esposos para que elas viessem dar descendência à sua família. E então ela fala, só que ambas de igual modo se apegam àquela mulher e disse que seguiriam com ela. Só que Noemi insiste. E na insistência de Noemi, nós vimos que Orfa, ela retorna. Ela volta ali aos seus pais, segundo os seus deuses. E eu já aprendo uma lição com relação a Noemi.
Eu vejo que Noemi, quando ela fala às suas noras para retornarem, Noemi está num estado que ela está se sentindo triste, amargurada por dentro. E ela não quer colocar as dores a qual ela está sentindo de sobre aquelas jovens, porque foram casadas, mas eram jovens. Ela se passou na cabeça dela: eu já sou avançada de idade, eu já tive meu esposo, tive os meus filhos e hoje eu não tenho mais eles comigo. Mas essas moças já são novas, têm como reconstruir as suas vidas novamente. E então eu acredito que Noemi se vê como um peso de estar com aquelas mulheres ali com ela. E então ela tenta de alguma forma afastá-las delas. E a gente vê isso em comum, minhas irmãs, em nossas vidas também. Às vezes nós nos sentimos tão afadigadas, às vezes nós nos sentimos tão sufocadas com coisas que acontecem ao nosso redor, conosco, que nós preferimos nos fechar. Fechar as portas do nosso coração, nos fecharmos e afastarmos as pessoas de nós. Porque nós vemos a nossa dor, apenas a nossa dor naquele momento, então muitas das vezes preferimos nos trancar. E ali eu vi em Noemi esse momento a qual ela passou, afastando de perto delas quem queria estar perto. E Orfa assim volta, mas antes ela dá um beijo. E aqui eu vejo com relação a Orfa, que Orfa voltou não porque ela não amava a sua sogra, ela amava, porque ambas estavam caminhando, mas no caminho Noemi fala isso a elas. E então, quando ela volta, aleluias, eu vejo que Orfa ali, ela ainda tinha muitos sonhos. Orfa tinha o desejo ainda de construir uma família, de ter filhos, assim como toda mulher hoje tem o desejo de ter seus filhos, construir a sua família, de cuidar e se sentir cuidada também. Orfa não abandonou Noemi porque não amava ela, não. Noemi deu a bênção a ela para que ela pudesse voltar. E ainda disse, tanto a ela quanto a Ruth, que o Senhor use de benevolência, assim como ela usou para com ela e para com os seus filhos. Então nós vemos que tinha um carinho verdadeiro entre elas. E aqui eu aprendo também que na nossa caminhada, o Senhor permite que pessoas entram, mas que pessoas saem também. O Senhor permite pessoas para andar conosco no caminho, para nos trazer um aprendizado, para aprendermos com elas e do mesmo modo elas aprenderem conosco. Aleluias! Deus permite que pessoas entram e saem, mas elas saem não é porque elas não contribuem com a nossa vida, não. Pessoas, elas não são descartáveis dessa forma, como um copo que nós bebemos e logo jogamos no lixo. Não. As pessoas, elas sempre acrescentam algo em nossas vidas. Às vezes são coisas muito positivas, coisas boas. Às vezes também são coisas negativas. Mas de uma forma ou de outra, elas nos ensinam algo. Se for de bom a permanecermos, a continuarmos, nós pegamos isso de bom para nós. Mas se essas pessoas não trouxeram tantas coisas boas para nós também usamos para fazer totalmente diferente. Porque não é se elas fazem a gente, mas é a forma como nós recebemos e como nós também retribuímos. Aleluias. E então vejo aqui, Orfa não andou mais no caminho ali com Noemi e com Ruth, mas ela andou o caminho que foi necessário. E eu tenho certeza que Orfa não deixou de ser alguém especial e ter um lugar no coração de Noemi. Mas ela voltou em busca dos seus sonhos e reconstruir novamente a sua vida. Então Orfa foi o exemplo de pessoa que entra e sai em nossas vidas, mas que deixa uma marca também em nós. Ao contrário, Ruth, ela se apega à sua sogra. E ali ela fica com ela e retruca a sua sogra quando ela diz para retornar. E ela fala, não me peças para que te abandones. Não insista para que eu te deixes. Porque aonde quer que você for,
eu irei contigo. Aonde quer que fiques, ali eu ficarei contigo. E se morreres, ali morrerei eu também. Ruth, ela é o exemplo de pessoas que Deus permanece e está conosco até o fim. Aleluia. E Ruth foi essa mulher que se apegou ali à sua sogra. E se apegou e seguiu com ela. Porque elas criaram um vínculo muito forte. Ruth já não se via apenas como uma nora. Ruth se via como filha. Ela se sentiu abraçada pelaquela família. Ela se sentiu abraçada e amada pela sua sogra. Não sabemos como era o relacionamento de Ruth com a sua família. Mas se ela decidiu ali ficar com a sua sogra, é porque ela se sentiu preenchida em algo que tinha falta. É porque ela se sentiu ali que não tinha mais falta em nada estando. E então eu vejo aqui o quanto Noemi foi importante para a vida de Ruth, ao ponto dela ir com ela. Ela não pensou duas vezes. Sogra, eu vou com você. O teu Deus agora é o meu Deus. Eu vejo com a confissão de Ruth, que através do testemunho de Noemi, ela viu um Deus maravilhoso. Consequentemente, Ruth deve ter ouvido a sua sogra falar de Deus. Ruth deve ter ouvido a sua sogra orando no momento em que ela estava triste, clamando, chorando diante de Deus. E ela viu Deus operando um milagre na vida de Noemi. Aleluias. Porque ela reconheceu. Ela diz que a partir daquele dia não importava os deuses do pai dela, mas ela serviria ao Deus de Noemi. Aleluia. E ali elas seguem o caminho, voltando. A gente não sabe o que ela passou. Elas duas passaram durante essa trajetória em voltar para Belém de Judá. A gente não sabe qual foi a conversa que elas estavam tendo. Mas nós vimos duas mulheres apenas com fé e coragem retornando para uma cidade à procura da providência de Deus sobre a vida delas também. Assim como o Senhor estava fazendo aos que estavam lá. Aleluias. E quando nós vemos ali elas retornando, eu fico assim imaginando o sentimento de Noemi. Como ela não estava se sentindo, porque há quase 10 anos atrás, Noemi tinha saído de sua terra junto com a sua família, mas Noemi agora estava retornando vazia. Noemi agora estava voltando apenas ela, sem o seu esposo, sem os seus filhos, mas de companhia Deus lhe deu ali aquela mulher para estar com ela, ajudando, sendo ali, aleluia, dando forças, dando palavras de incentivos. Acredito eu que Ruth ali estava dando as mesmas palavras de consolo que Noemi deu a ela, aleluias. E ali elas retornam. E quando elas chegam ali à cidade, a Bíblia vem nos contar que quando ela chega, os moradores ali de Belém de Judá olham e reconhecem, aquela não é Noemi? A gente ouve e entende com essa palavra que Noemi era uma pessoa conhecida onde ela estava. Noemi, junto com seu esposo e a sua família, era uma pessoa que tinha nome e era reconhecida. E quando ela se aproxima, ela diz: não me chames mais de Noemi, mas me chames de Mara. Porque agora ela se sentia amargurada, porque ela entendia e pensava que o Senhor estava acrescentando dores a ela. E então ali ela se encontra nesse estado. Como pode alguém que tem um nome tão lindo, com um significado tão lindo de doce, dessa forma agora se sentia amargurada? Mas assim era o estado em que ela estava. Assim era como ela se sentia. Noemi estava com vergonha, porque ela saiu do local onde ela habitava, do local onde a mão de Deus estava, e ela saiu acompanhada de seu esposo. E ali, acredito que tinha várias pessoas que olhavam para Noemi e diziam, alegremente por ela ter retornado novamente à sua cidade, novamente à sua casa. Mas acredito também que tinha uma outra multidão que falava, essa não é Noemi? Noemi foi pensando que ia conseguir algo e agora volta assim.
E a gente encontra esses tipos de pessoas que, em vez de estender a mão para nos ajudar, elas preferem estender ali a sua língua com palavras que acabam nos ferindo. Palavras que machucam e que acabam até mesmo nos ferindo mais do que a gente já estava. Só que o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor diz, aleluias, que as palavras que têm que sair da nossa boca têm que ser boas, perfeitas e agradáveis, porque nós somos cheias, da palavra aqui. É dela que nós temos que estar cheias. Da nossa boca tem que sair palavras doces e agradáveis. Se nós somos servas do Senhor e servos do Senhor, nós temos uma fonte. E essa fonte é Jesus de sobre as nossas vidas. E se nós temos essa fonte, que é o Senhor nas nossas vidas, da nossa boca tem que sair palavras doces como a água doce, agradável e não amarga. Aleluias. Eu creio que tinha essa multidão que assim também falava ela. E ali ela se recolheu na sua casa. E aí nós vemos o processo acontecendo. E ali Ruth está com Noemi, então Ruth se oferece. Eu vou sair aos campos para poder colher o trigo, que ali, quando forem colher, eu estarei atrás recolhendo. Ruth, ela decidiu tomar uma posição na situação a qual elas estavam. Ruth, ela não ficou em casa olhando para a sua sogra e olhando para o céu. E agora o que será de nós? Não. Naquele tempo difícil a qual elas estavam passando, Ruth decide, sogra, fica em casa, porque eu vou buscar provisão para nós. Eu vou buscar provisão diante dos olhos daquele que eu achar graça. Nós vemos a palavra graça, um favor não merecível, mas ela vai. E é essa postura, minhas irmãs, que eu quero deixar de exemplo para nós. Devemos, aleluias, no momento da situação, de quando o tempo difícil chega nas nossas vidas, não aceitar ela. Não aceite. Tome uma postura. Dobre os seus joelhos. Ore ao Senhor. E peça que o Senhor venha lhe dar um direcionamento. Seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias. E o Senhor, Ele vai te dar a direção para onde você deve ir. E você vai se levantar, vai se vestir de força e vai atrás para conquistar, aleluias, em nome do Senhor. Não aceite a situação dentro da tua casa que está adversa. Seja um filho, seja um marido, seja a vizinhança. Não aceite. Você tem uma boca para clamar. Você tem joelhos para se dobrar e duas pernas para poder caminhar e ir à luta. Aleluias. Não aceite. Faça como Ruth. Tome uma postura. Cause uma reação. Para ter reação tem que ter uma ação. Então ela reagiu. Ela se vestiu de força e foi. E então quando ela vai, ela chega ali nos campos, começa a colher. E Ruth se faz conhecida pelo gesto a qual ela teve pela sua sogra. Ela não necessitava acompanhar a sogra, mas foi. E quando ela chegou ali em Belém, todo mundo conheceu a Ruth, pela beneficência que ela usou com a sua sogra. E então ela chega nos campos e o Senhor vai dando graça a ela, para que todos que ali estão venham olhar para ela e venham ali estar ajudando ela. E então Ruth chega a um certo campo, que é o campo de Boaz. E ali ela começa a colher. E ela vai colhendo. E então Boaz chega no seu campo e pergunta quem é aquela moça. E ali eles contam quem era. É Ruth, que veio lá dos campos de Moabe junto com Noemi. E ali ela acha graça diante dos olhos dele. E ele dá ordem aos seus servos que ali estão, para poder deixar cair um pouco daqueles trigos que ali estão, para servir de mantimento a ela e ela retornar à sua casa. E diz ainda para ninguém tocar nela. Para ninguém tocar, aleluias. E eu entendo com isso, minhas irmãos. Quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, quando nós buscamos em Deus a graça, Deus dá ordem a todos para que não possam tocar na gente. Aleluias. Quem é escolhido,
Aleluias. E quem toma posse daquilo que Deus dá é assim. Ele, aleluias, vai com cara e coragem na graça do Senhor. E o Senhor vai operando. Porque aonde nós passarmos, a graça do Senhor, ela vai conosco. Aonde nós vamos, o Senhor vai à frente, vai abrindo as portas, vai achando graça diante daqueles que nós passamos. É assim que Deus faz. Quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, ela é notória. E querendo ou não, uma hora ou outra, até aqueles que nos perseguem, reconhecem que Deus é Deus de sobre as nossas vidas. Glória a Deus. E ali, Ruth, ela volta à sua casa depois de um dia cansativo, estando ali. E quando ela retorna, ela fala com sua sogra. E sua sogra alegra o coração. A sua sogra, mais uma vez, ela diz: não acabou aqui a história. Não acabou aqui. E então, quando ela conta o campo que estava, Noemi, ela se alegra de uma forma e louva a Deus, porque Deus, Ele é bom, e Ele guarda a sua benevolência, quer com os vivos, quer com os mortos. E ali ela se alegra porque ela vê que Boaz é um parente mais chegado ali da sua família, e nele ela vê como ele o remidor, aquele que vai remir a sua família, aquele que vai trazer novamente, ressuscitando o nome do seu esposo e o nome dos seus filhos. E ali ela aconselha a Ruth: Ruth, ele será o teu remidor, ele será o nosso remidor, ele vai mudar a situação que nós estamos vivendo. E então ali Noemi dá conselhos a Ruth, da forma como ela deve agir de agora em diante. E Ruth, como ela é uma mulher virtuosa, porque foi assim que a palavra deduz ela. É assim que quando ela fala a Boaz, ela pergunta por que ele estava sendo tão bom com ela. A resposta dele foi: porque eu tenho ouvido o que tu fez com a tua sogra. Eu tenho ouvido como você foi bondosa com ela. E todos da cidade sabem que tu és mulher virtuosa. Boaz viu virtude naquela mulher. Boaz viu algo diferente ali em Ruth. Aleluias. E assim Ruth vai, fala a Boaz e pede para que ele venha remir ela. E nós vemos aqui na história que a Bíblia ela nos conta que assim Boaz fez. Resolveu o que tinha que ser resolvido, porque tinha outro ali na frente que pudesse remir, a qual negou. E Boaz teve ali a ousadia, a coragem: eu vou te remir. E ali ele remiu. Ali ele comprou as dívidas daquelas mulheres. Ali ele tomou as posses para ele junto com as dívidas. Ali ele assumiu elas e deu um nome para elas. Aleluias. Esse ato de remir de Boaz, ele nos traz o ato de remissão que o Senhor fez para conosco. Que mesmo nós estando sujos nas nossas ofensas de pecado, Jesus, Ele nos remiu, nos dando vida, tomou sobre Ele as nossas ofensas, e ali tomando sobre Ele as nossas ofensas, Ele nos lavou, Ele nos deu um nome, Ele nos tirou do que antes era morte e nos deu vida, e vida com abundância, aleluia, aleluias. Nós vemos ali uma promessa meio que antecipada do que viria no porvir, que foi o que Jesus fez através de nós. E continuando, aqui nós vemos que assim Boaz remiu, assim Boaz casou, tomou ali o nome de toda a família de Elimeleque, de seus filhos, e ali casou-se com ela. E nós chegamos aqui, aonde vem dizer que Deus abriu ali a conceição de Ruth, e ela gerou um filho, a qual foi chamado de Obed. Mas aquela criança que nasceu, ela teve um significado ainda maior para Ruth, porque aquela criança estava sendo um recomeço para elas, a continuação. O nome da família dela não morreu junto com seu esposo e com seus filhos, mas foi ali novamente mencionado e escrito das gerações que vieram.
e ali estava. Então Obed, ele veio com grande significado. Obed veio trazendo vida. Como aqui aquelas mulheres que ali estavam disseram ali a Noemi, que aquela criança, aquele menino, veio como recreio, veio como alegria, veio como gozo para conservar na sua velhice, aleluias. Ele veio como resposta de Deus. Ele veio, aleluias, como renovo, glória a Deus. Ele veio como isso na vida de Noemi. Deus não deixou que o nome da família dela viesse a ser apagado. E eu entendo também que assim Deus faz. Os tempos eram outros, mas o Deus a qual elas serviu e que nós servimos é o mesmo. Ele continua operando, Ele continua ressuscitando sonhos, Ele continua dando vida, Ele continua operando. E o que é diferente dos tempos de lá para cá? Nada. É a nossa fé. É em quem nós estamos depositando a nossa confiança. É em quem nós estamos buscando por providência. Não há outro. É o Senhor. É o Senhor. Talvez muitas de nós estamos aqui, talvez desanimadas, angustiadas por algo que deixamos em nossas casas. Mas vamos nos alegrar o nosso coração, porque o Senhor Ele está nos vendo dos altos céus. O Senhor, Ele está olhando por nós, Ele está velando e está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, Ele está cuidando dos nossos filhos, Ele está cuidando de nossas casas, de nossos esposos. Ele está cuidando de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Da nossa área financeira, Ele está cuidando. Nós estamos aqui procurando revestimento. Nós estamos aqui orando e buscando no Senhor. Sabe por quê? Porque nós estamos superando pelo poder da oração. É por isso que nós estamos aqui, porque nós escolhemos superar. Em vez de ficarmos em casa olhando para o problema e deixando ele crescer, nós viemos para cá, para que Deus venha aperfeiçoar a sua obra nas nossas vidas, para que nós venhamos crescer em Cristo. E o problema na nossa casa, ele está diminuindo. O inimigo, ele não tem poder. Nós estamos aqui superando, e é superando. Superar é todos os dias. É olhar para o obstáculo, é olhar para o problema e dizer: tu não é nada diante de Deus. Eu vou passar, eu vou te superar, eu vou contar o testemunho e fazer que nem Noemi. Vai segurar a tua vitória nas tuas mãos. Vai te trazer alegria. Aleluias. Vai te trazer alegria. E aqui nós vemos a declaração que foi dita, que ali Ruth, a única nora que estava com ela, deu a um filho a ela, a nora que tanto ama. A nora que tanto ama a sua sogra, assim fez, foi até o final. Eu vejo ali Ruth para Noemi como um renovo de Deus. Um renovo que trouxe ali alegria. E quando nós vamos pesquisar a palavra renovo, nós encontramos que renovo vem de rebento. E rebento nada mais é do que um tronco cortado, que dele ali sai ramos, cresce e se torna uma árvore. Foi isso que Ruth ali foi para Noemi. Noemi aparentemente achava que os seus sonhos estavam acabados, acabou ali a história. Mas não, daquele tronco cortado, Deus fez surgir ali, aleluias, uma nova vida. Ruth conheceu a Deus através de Noemi. E assim elas prevaleceram juntas. O que nos traz menção lá no livro de Jó. No capítulo 14, do versículo 7 ao 9, ele nos diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó. Aos cheiros das águas brotará e dará ramos como uma planta. Aleluias! Como uma planta. Em quem você está plantado?
À beira de que rio você está plantado? Se for nas águas de Jeová, ao cheiro das águas, você vai, aleluia, brotar. Você vai dar ramos, e muitos ramos, ao ponto das tuas folhas dar sombra a todos aqueles que vierem a te procurar repouso. Aleluias. Você dará. Você dará. Eu acredito nesta palavra. Não é o fim. Para toda adversidade, para todo problema que nós passarmos, não é o fim. Tudo pode se fazer um recomeço, até para a morte. Nós somos lavadas e remidas pelo sangue do Senhor Jesus. E nós cremos que até mesmo depois da morte, há uma vida preparada para nós ao lado do nosso Senhor. Aleluia! Até para a morte, que os nossos olhos aqui na terra acham que é o fim, Deus ainda tem um começo para nós. Aleluias. E eu quero finalizar cantando um louvor com a amada igreja. Não sei se eu ainda tenho voz, mas eu quero adorar a Deus com vocês nessa noite. Porque toda vez que eu ouço e que eu leio a história de Ruth e Noemi, eu vejo como se ali Noemi e Ruth contasse para ela. Porque você está chorando, minha sogra. Porque você está chorando, minha sogra. Deus tem providência para você, Ele olha para ti. Aleluias. Mesmo que não tenha nesse momento, para a gente poder estar acompanhando com aqui os músicos, vamos soltar as nossas vozes? Vamos louvar a Deus? Vamos fazer um coro que nem antigamente, quando não se tinha aparelhagem de som, mas as vozes eram um canto entoado, que subia aos céus, que subia até o Senhor. Vamos cantando, tá chorando por quê? Eu convido a amada igreja a estar se colocando de pé nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos olhar, aleluias, com os olhos espirituais para o Deus, para os céus. E vamos cantar e dizer para quem está do nosso lado, e dizer para nós mesmos também, que nós temos um Deus que vê tudo que nós passamos e que está conosco. Então adore, glorifique ao Senhor. Se você veio para adorar, glorifique ao Senhor, aleluia. Vamos fechar nossos olhos? Vamos louvar, louve comigo. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando, aleluia. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, aleluia. Glória a Deus. E onde colocar a mão, eu vou abençoar, aleluia. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, aleluia. Santo és. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você, não, Ele não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama, aleluia.
Você crê? Você crê? Todas as coisas dessa terra, ela passa. Mas a palavra de Deus e o que Ele te prometeu, ela não passa. Porque o Senhor não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel. E aqui eu agradeço a oportunidade que me foi dada. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Vamos sentar um pouquinho, já vamos terminar. Nessa noite nós queremos agradecer a cada um de vocês que vieram, que saiu dos seus lares, para estar aqui. Que Deus abençoe. O ensaio foi uma bênção. E eu quero convidar a diretoria aqui, a missionária Carla, a missionária Leoneide, a missionária Alessandra, a missionária Beatriz, Laiane Beatriz, que terminou a palavra agora, a missionária Denise, as cantoras, a irmã Jéssica, ela foi representar, foi para o coronel Carlos Falcão, representar a missionária Ana, que é um culto de jovem. Ela teve que sair por causa disso. Quero convidar a cantora Aline também para estar aqui. Também para receber a oração. Já saiu. A missionária Fernanda também. Missionária Fernanda. Nós queremos pedir o pastor João para fazer essa oração por nós. Essa aqui é a equipe que está na frente do congresso, que está se aproximando. Eu quero dizer para vocês, amadas irmãs, você ainda que não fez sua inscrição, se esforce, vão lá, vamos participar do trabalho, pois nós necessitamos que vocês estejam lá para ouvir a palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra para mim e para você ali naquele lugar. Amém? Pastor João, faça essa oração por nós. Vamos orar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Estende as mãos para cá, tá, meus irmãos? Vamos orar. Querido, amado Deus, Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade, pela vida, meu Pai, das tuas servas, pastora Luísa, de todas as pastoras, missionárias, cantoras, que estão aí neste momento, ó Pai querido, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada uma grandemente, abençoando a saúde, a vida espiritual, o ministério de cada um. Que o Senhor possa a cada dia, meu Pai, estar usando estas mulheres guerreiras nas tuas mãos, que o teu nome continue sendo glorificado, que através da vida delas, meu Pai, o Senhor vai derramar poder nesse grande evento, neste grande congresso, através da vida dessas mulheres, todas vão estar sendo abençoadas, sendo edificadas, para a glória do teu nome, que o Senhor possa estar cobrindo, ó Pai querido, com a tua graça, com o teu grande amor, aleluia, dando livramento, guardando, livrando de todos os mal, cobre elas com teu sangue, dá sabedoria, meu Pai, e usa para a glória do teu nome, remai, declamas, mistério onde vá se clama. O decai mistério onde vai, clama mistério. É só crer e dar glória a Deus, porque Deus vai fazer coisas grandiosas, coisas extraordinárias, através da vida de vocês, de todas as mulheres guerreiras, para a glória do nome de Jesus. Milagre hão de acontecer, cura divina, renovo espiritual, libertação, salvação, reconciliação. Deus vai estar levantando mulheres para a tua obra continuar, louvando e agradecendo o teu santo nome. Creia na bênção, na vitória, para a glória do nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe.